Então, nessa história, tínhamos ali um espírito muito consciente da lei do progresso, do aperfeiçoamento que gera essa felicidade que todos podemos conquistar com o esforço do trabalho. Sem ele, sem essa lei bem cumprida, o progresso também não chegará. E ele programou a encarnação como empresário. Ele pensou assim: se eu conseguir, através das empresas, gerar recursos econômicos financeiros, quantas famílias eu poderei ajudar promovendo emprego? E ele realmente recebeu essa tarefa. Se tornou um grande empresário, conseguiu fazer muito bem o seu papel, expandiu as empresas e gerou muito emprego, ajudando a milhares de famílias. Retornou ao mundo espiritual, já velhinho, uma consciência bem tranquila, porém, ele ficou um pouco surpreso, porque ele achava que aquele esforço, aquela quantidade de benefícios gerados, já seria suficiente para que ele não precisasse mais reencarnar. Ele já poderia, talvez, adiantar-se para mundos mais evoluídos, não tendo mais que passar por esse ciclo de provações característicos do planeta Terra. Logo ali, numa tomada de consciência, conversando com os espíritos que conduzem os processos da reencarnação, nos planejamentos da reencarnação, foi esclarecido que ele realmente teve uma encarnação maravilhosa. Ele se saiu muito bem como empresário, o seu papel foi muito bem cumprido. É uma missão das mais difíceis, e ele cumpriu muito bem. Mas ainda não era suficiente, precisava de algo mais. Ele agora então participou de forma bem clara da nova programação reencarnatória. Ele agora resolveu entrar no campo da educação, do conhecimento, do saber. Desde cedo recebeu os recursos, todas as formas de proteção e as facilidades necessárias, conseguiu se sobressair e se tornou uma pessoa que contribuiu largamente para ajudar no processo de educação de centenas de milhares de pessoas. Desencarnou já bastante idoso e muito tranquilo na sua consciência, mas quando chegou na realidade maior, ali a ele foi dito que, mesmo tendo essa nova encarnação tão brilhante quanto a anterior, ele ainda precisaria reencarnar outras vezes, para merecer alcançar a sua meta de avançar para mundos bem mais evoluídos. Desta vez, ele voltou de uma maneira bem simples. Nasceu numa família muito pobre, não conseguiu estudar. O mal que ele conseguiu foi fazer o 2º ano do ensino fundamental, aprendeu apenas a ler muito mal e escrever algumas poucas palavras. Teve que trabalhar porque, como irmão mais velho e a pobreza econômica da família, ele teve que ajudar os seus pais para criar outros tantos filhos. Quando estava já na idade adulta, já era um homem com sinais de cansaço, teve que trabalhar desde cedo, ganhava muito pouco, a vida desconfortável, mas ele conhecera uma senhora, uma moça na época, se enamoraram e ele teve a coragem de casar-se, mesmo com poucos recursos para sustentar uma família. Ali ele viveu mais alguns anos, teve muitos filhos, trabalhou mais duramente ainda para conseguir sobreviver dignamente. Dessa forma, ele nem viveu muito tempo assim. Houve um desgaste natural, capitalização, e ele, na meia-idade, voltou para o mundo espiritual. Só que dessa vez, ele não estava esperando coisa alguma. Ele achou sua encarnação tão medíocre. Não tinha dinheiro para ajudar ninguém, não tinha inteligência para educar ninguém. Mas, para sua surpresa, ele foi recebido por espíritos de grande elevação que disseram: olha, você não precisará mais voltar à Terra. Com esta última encarnação, você está completo. Você não precisa mais das provas e das expiações do plano terreno. Ele já ficou surpreso: mas eu não fiz nada, eu não tinha nada.
O meu cérebro estava bloqueado com o meu analfabetismo. Eu não tinha recursos para coisa alguma. Não, mas está aqui, olha. A sua ficha está mostrando a sua folha de serviços prestados e o quanto você cresceu como ser humano. Suas outras encarnações não lhe deram tanta capacitação quanto essa. E ele ficou mais curioso ainda, mas como assim? Aí foram observando, desde cedo, alguns pequenos gestos que passam desapercebidos, que faziam parte do seu dia a dia. Desde muito moço, por exemplo, quando alguém chegava até ele para falar mal de um outro alguém, ele procurava ouvir com uma certa educação. Depois que a pessoa terminava de difamar, ele sempre tinha o cuidado de dizer assim: olha, mas essa pessoa não é tão má assim. Eu outro dia soube que ela fez isso, e procurava apontar os pontos positivos daquele que estava sendo difamado, sem agredir o difamador, mas com toda a humildade. Ele procurava sempre evitar apoiar aqueles que utilizam o dom da palavra para difamar o seu irmão. Em qualquer lugar que ele estiver, às vezes no barzinho com os companheiros, na vila modesta onde morava, dentro de casa, no trabalho, quando algum companheiro era alvo de fofocas, ele sempre tinha esse cuidado de pedir às pessoas que olhassem também o lado bom do companheiro, porque todo mundo tem o seu lado bom. Por que a gente insiste em ver só o lado bom? E divulgar, isso é dramático. Chega a ser criminoso do ponto de vista espiritual. Foi mostrado, por exemplo, que ele não tivera sequer uma bicicleta naquela encarnação. O dinheiro não dava para comprar nada para ele. Até as roupas que ele comprava eram roupas da feira da Pechincha. Mas ele tinha um cuidado, por exemplo, quando estava andando na rua, se tinha alguma pedra, algum paralelo solto, ele, mesmo não tendo automóvel, ele pensava: alguém que tem um carro pode causar um dano material ao carro, a pedra pode escapulir e passar em algum transeunte que passa pela calçada naquele instante. Então, com esse tipo de postura, ele pensava, mesmo às vezes apressado, cansado, cheio de afazeres, com tantas dívidas a pagar, ele parava e retirava a pedra do meio do caminho, procurava um local seguro para deixar o material que estava exposto. Em toda a sua vida, o que se via era isso: pequenos gestos de total desinteresse em relação a si mesmo e de total preocupação com o bem-estar do outro. Então, sem recurso financeiro nenhum, sem qualquer recurso intelectual, ele conseguiu o que todos nós devemos conseguir um dia. Foi estabelecer como conduta base a humildade. Aquela encarnação foi a encarnação da humildade. E nós sabemos que, segundo Jesus, sem esta base, nós nunca experimentaremos os vapores felizes da felicidade eterna.